Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Hélio Lima e no vídeo de hoje vamos refletir sobre um momento marcante do ministério de Jesus, a dúvida de João Batista e a resposta do Mestre, conforme vemos em Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 6. João, que foi o precursor de Cristo e o anunciou como Cordeiro de Deus, agora está preso e envia seus discípulos para perguntar: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Essa pergunta nos ensina muito sobre a fé, dúvidas e a maneira como Jesus nos responde. Jesus não dá uma resposta direta, mas apronta para a sua obra e para o cumprimento das profecias. Ele nos ensina que a verdadeira fé não depende de aparência ou expectativas humanas, mas sim daquilo que Deus já está fazendo no meio de nós. Será que em algum momento também temos dúvidas parecidas como as de João? Como podemos reconhecer Jesus em nossa própria caminhada de fé? Vamos mergulhar nesse estudo e entender juntos esta passagem tão profunda. Vamos lá? Mateus capítulo 11, versículo 2. E João, ao ouvir na prisão as obras de Cristo, enviou-lhe por seus discípulos. João foi lançado na prisão por ordem de Herodes Antipas, conforme Mateus capítulo 14, versículo 3, onde temos: porque Herodes havia prendido a João, acorrentando, e posto na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Isso ocorreu pouco depois de Jesus iniciar seu ministério público, conforme relatado em Mateus, capítulo 4, versículo 12, onde temos: mas quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para Galiléia. E isso foi após a primeira Páscoa que Jesus participou em seu ministério público, conforme nos dito em João, capítulo 3, versículo 24, onde temos: porque João ainda não tinha sido lançado na prisão. Enviou-lhe por seus discípulos. Certamente não se sabe por que João os enviou a Jesus. Pode ter sido para satisfazer seus discípulos de que Jesus era o Messias. Ou ele poderia estar desejoso de verificar por si mesmo se esta pessoa, de quem ele ouviu tanto, era a mesma pessoa que ele havia batizado e que ele sabia ser o Messias. Versículo 3. Perguntando-lhe: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Ou seja, tu és o Messias, ou o Cristo? Os judeus esperavam um Salvador, conforme várias passagens do Antigo Testamento. Sua vinda havia sido predita há muito tempo. Certamente, há alguma dificuldade aqui na pergunta de João. Alguns pensam que ele era totalmente ignorante da missão divina de Jesus e que ele enviou para sua própria informação. Mas isso certamente é consistente com a sua própria declaração, conforme vimos em Lucas capítulo 3, versículo 15 a 16, onde está registrado: e, enquanto o povo estava em expectativa, e todos pensavam em seus corações se talvez João seria o Cristo, João respondeu a todos: de fato, eu vos batizo com água, mas vem um que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de desatar a tira das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E também conforme João, capítulo 1, versículo 15 a 17, onde temos: e João dele testemunhou e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque era primeiro que eu. E de sua plenitude recebemos todos também graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade foi feita por Jesus Cristo. Outros supõem que João enviou a mensagem apenas para a instrução de seus discípulos, que ao ver seu fim se aproximando, desejou que eles tivessem a convicção mais completa de que Jesus era o Messias, para que se ligassem a ele. Uma terceira opinião segue um caminho intermediário entre esses dois primeiros, e afirma que, embora João estivesse inicialmente perfeitamente convencido de que Jesus era o Cristo, ainda assim, alimentando algumas esperanças de que Jesus erigiria um reino secular na Judéia, desejava saber se isso era possível e se ocorreria em breve. É muito provável que João agora tenha começado, durante todo o período de confinamento, a ter dúvidas em relação ao reino de Cristo, o que deixava perplexo e assediava sua mente. E ele tomou a providência mais razoável de se livrar dessas hesitações de uma só vez, perguntando ao próprio Jesus. Versículo 4. Jesus lhe respondeu: ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Jesus os encaminhou com uma resposta baseada nesses milagres. Estes eram a prova de que ele era o Messias. Os profetas realmente haviam realizado milagres, mas nenhum profeta havia realizado tantos ou tão impactantes. Jesus, além disso, os executou em seu próprio nome e por seu próprio poder. Os profetas o fizeram pelo poder de Deus. Jesus, portanto, realizou as obras que ninguém, exceto o Messias, poderia fazer. E João pode facilmente deduzir que ele era realmente o Cristo. Ouvis e vedes.
Cristo disse que homens poderiam julgar a ele e a outros pelas obras. Esta é a única maneira segura de julgar. O homem não deve ser acreditado porque professa conhecer tais e tais coisas, mas porque ele demonstra por sua conduta que suas pretensões não são vãs. Versículo 5. Os cegos veem e os mancos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Deve-se reparar como Jesus procede com as necessidades do povo. Os cegos têm sua vista restaurada. Os mancos têm sua deficiência sanada e passam a andar corretamente. Os leprosos têm sua pele limpa. Os surdos têm sua audição restaurada. Os mortos voltam a viver. E os pobres? São-lhe dadas bênçãos financeiras? Não. Para os pobres é anunciado o Evangelho. Os cegos veem. Nada pode ser mais apropriado, natural e convincente do que uma resposta como essa, que se originou no que Jesus estava fazendo naquele momento e se apoiou no testemunho mais aparente do próprio Deus, em milagres surpreendentes, aos quais eles sabiam que João não duvidaria. Esses milagres não eram apenas provas mais convincentes do poder supremo de Cristo, mas também eram emblemáticos da obra de salvação que ele realiza na alma dos homens, conforme previsto pelo profeta Isaías, conforme podemos ver em Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6, onde temos: Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os aleijados saltarão como servos, e a língua dos mudos falará alegremente, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no lugar desabitado. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Foi predito que o Messias, que ele pregaria boas novas aos mansos, conforme Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, onde temos: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para dar boas novas aos mansos. Ele me enviou para sarar os feridos de coração, para anunciar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Ou como é traduzido no Novo Testamento, conforme Lucas registrou, no capítulo 4, versículo 18 a 19, onde temos: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para proclamar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano agradável do Senhor. Por isso, portanto, também João poderia inferir que Jesus era verdadeiramente o Messias. Acrescenta à força desse testemunho que os pobres sempre foram ignorados pelos fariseus e filósofos. Nenhuma seita de filósofos tinha sido condescendente em notá-los anteriormente a Cristo, e nenhum sistema de religião tentara incluí-los antes da religião cristã. Em todos os outros esquemas, os pobres foram ignorados como indignos de participação. Versículo 6. E bendito é aquele que não se ofender em mim. A palavra ofensa significa pedra de tropeço. Ou seja, como se Jesus dissesse: Feliz é aquele que não se ofender com minha pobreza e humildade, de modo a rejeitar a mim e a minha doutrina. Feliz é quem pode, apesar da pobreza e da minha condição humilde, ver a evidência de que eu sou o Messias e me seguir. Não é improvável que João desejasse que Jesus se proclamasse publicamente como Cristo, em vez de buscar não chamar a atenção. Jesus respondeu que deu evidência suficiente disso por suas obras, e que ele era abençoado ou feliz se apreciasse essa evidência e o abraçasse como Cristo, apesar de sua humilde maneira de viver. Os judeus esperavam um libertador temporal. Muitos poderiam tentar a rejeitar a Cristo, por causa de sua aparência humilde, e assim perder o benefício da salvação através dele. Para instruir e advertir isso, Jesus falou essas palavras. Por sua pobreza e humildade, Jesus condena o orgulho e a pompa desse mundo. Aquele que não se humilhar e se tornar humilde, pobre e vil aos seus próprios olhos, não pode entrar no reino de Deus. São os pobres, em geral, que ouvem o Evangelho. Os ricos e os grandes estão muito ocupados ou muito satisfeitos com as coisas temporais para prestar atenção à voz de Deus. O que eu chamo a atenção aqui? A resposta de Jesus a João nos ensina algo essencial. As evidências do reino de Deus estão ao nosso redor. Basta termos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mesmo o grande João Batista teve dúvidas em meio às dificuldades. E Jesus não o repreendeu por isso, mas apontou para suas obras como prova de quem ele era. Da mesma maneira, em nossas incertezas, podemos olhar para o que Deus já tem feito em nossas vidas e encontrar certeza de que Cristo é o Salvador prometido. E você, tem reconhecido as obras de Deus ao seu redor? Que possamos sempre confiar que, mesmo quando não entendemos tudo, Jesus continua sendo aquele que havia de vir e que veio para transformar nossas vidas. Se esse estudo fez sentido para você, não se esqueça de curtir,
compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando a nossa série Visão Comparativa dos Evangelhos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!